Está na linha conosco a doutora Sabrina Stefani, dermatologista do Centro Clínico Mãe de Deus. E hoje a pauta são os cuidados com a pele nesse pós-verão, né, doutora? Bom dia, obrigado por atender a Band News. Bom dia, obrigada pelo convite. O Guilherme Macalossi está aqui ao meu lado, vai participar também da entrevista. Doutora, bom, muitas pessoas, imagino eu, pensam que depois do verão já não precisa mais passar protetor solar, que não tem mais risco de exposição ao sol. Não é verdade, né? Não é verdade. E é bem importante tu falar sobre isso, porque a gente ouve muito isso no consultório e a gente orienta que, sim, que o protetor solar é para ser usado em inverno e verão. Porque a gente fica muito mais tempo na cidade do que na praia e o efeito cumulativo acontece justamente aqui. Então, protetor solar diariamente, sabendo aquelas regras, né? A gente até já conversou aqui, mas que tem que ser aplicado todo dia. Ele sai na água, sai com suor, senão ele tem um efeito de duração máximo de 4 horas. Então, protetor solar deve ser usado sim no inverno, da maneira correta, o ano todo, na verdade. Mas, diga, Macalossi. Não, eu ia perguntar sobre qual que é o critério para a utilização do filtro nos fatores. Porque as pessoas muitas vezes elas se perguntam, eu uso qual fator? 15, 30, 70, 150, enfim, sei lá qual que é a numeração. Eu uso em geral o 15 e o 30. Opa, te cortei, desculpa. Não, é que eu uso em geral o 15 e o 30. A gente recomenda usar no mínimo 30. Para todos os tipos de pele, a recomendação geral é usar no mínimo 30. 30 para baixo é contraindicado. Filtro 15, filtro 20, esses que tem em algumas apresentações de hidratantes, de uso diário, esses aí não são suficientes para proteger a pele. E de quanto em quanto tempo, doutora, que tem que reaplicar? No inverno, que a gente sua um pouco menos, assim, a transpiração é menor, pode ser usado de 4 em 4 horas, pelo menos, né? E mesmo dentro de casa, porque as pessoas, a gente ouve muito, trabalho no home office, estou dentro de casa. Boa parte da radiação passa pelo vidro, né, pelas janelas. Então, o filtro solar também tem que ser usado dentro de casa. Pois é, mas imagino que você receba aí muitas pessoas no seu consultório com esses problemas devido à exposição, mas, assim, acho que é uma minoria, né, doutora, muito pequena mesmo, que segue à risca todos esses cuidados, né? Infelizmente, a gente trabalha muito nisso da prevenção, da orientação, para conseguir agregar cada vez mais pessoas para esse uso diário do protetor, que é o correto, é o recomendado, nem todo mundo faz, mas assim, infelizmente para a pele, o ultravioleta, ele mancha, ele envelhece, ele aumenta a chance do câncer de pele, então a gente vai ficar sempre tentando convencer as pessoas a usar o protetor inverno, verão, todo dia, aplicar de manhã cedo, reaplicar conforme, né, a necessidade, mas o importante, o certo, ser orientado é justamente isso. É correto dizer que o sol, assim, fica mais fraco, entre aspas, no inverno, doutor? A gente sabe, né, que a inclinação da Terra que faz com que o sol não bata assim tão de frente no inverno, né, no hemisfério sul, que é o nosso caso, acredito eu que influencie nisso, mas o sol ele continua sendo grave e danoso à pele, né, doutor, em qualquer época do ano. É porque assim, dia nublado, assim, com bastante nuvens, que a gente não vê o sol, se estima que 80% da radiação ultravioleta passe por essas nuvens, né? Então, mesmo que a gente não veja o sol, a radiação está no nosso ambiente, ela está, a gente está exposto a ela. Então, por isso que a gente pede para usar protetor solar mesmo nesses dias, né? Nublados, com chuva. Eu devo dizer que uma vez eu tomei um queimão no inverno. Foi uma coisa meio extravagante. Isso acontece. Não é verdade, tava numa chácara com uns amigos, assim, no final de semana. Tava frio, tava todo mundo agasalhado, mas era aquele frio seco com muito sol. Né? A cara ficou toda vermelha. Eu pensei, meu Deus do céu. Calor eu não senti, mas tomei um queimão. Mas sabe que é um exemplo legal, assim, de dizer, porque
a pessoa não sente tanto calor, né? Tá mais fresquinho, não tá tão quente, mas é a prova de que o ultravioleta tá aí, né? A pessoa não sentiu, não suou, não passou calor, mas o ultravioleta agiu e queimou. Na praia, Então, por exemplo, não tem nada mais perigoso para uma pessoa tomar cuidado do que tomar sol com vento. nossa, Que daí a pessoa... Tem os dois riscos, é o sol com vento e o dia nublado. E daí o cara toma queimão até de certa burrice, né? Quais são os riscos, doutora, nessa época, nesses dias aí que o Macalossi citou? Assim, o câncer de pele, quais são os fatores de risco, né? Essas queimaduras solares intensas e intermitentes, elas são um fator de risco isolado para câncer de pele. Então, assim, inverno, não sentiu calor, mas queimou, fator de risco para câncer de pele no futuro, né? Então, basicamente é o mesmo que acontece no verão, por isso que a recomendação é absolutamente a mesma, usar protetor sempre. E no inverno tem isso, que a gente não se dá conta, porque não está tão quente, a pessoa não está suando, e aí pega o sol, se expõe às vezes até mais do que no verão, né? Sim. E acumula mais, e queima mais. É comum vocês receberem, assim, pessoas com esses problemas devido a queimaduras em outras épocas do ano, sem ser no verão? É comum. O que eu mais noto no consultório é naquela transição, assim, saída do frio, quando começa o calor, as pessoas começam a tirar um pouco a roupa, fazer mais esporte. E aí, fui andar de bicicleta 1 hora e vem bem queimado, assim, com muitos sintomas, com ardência, com inchaço pelo corpo. É quando as pessoas são pegas nesses momentos mais desprevenidos, assim, não é verão, a pessoa diz, olha, não está tão quente, posso ir sem protetor. E aí passa 1 hora no sol e queima mesmo, né? E às vezes áreas extensas do corpo. Doutora, hábitos saudáveis como manter uma alimentação leve, beber bastante água, isso interfere assim no processo, de repente, de recuperação da pele? Ou pelo menos interfere para não agredir tanto a pele em um momento de sol sem que a pessoa esteja protegida? Sabe que a alimentação e beber bastante água são bem importantes para a pele também, né? E principalmente no inverno, quando a pele tem uma tendência a ficar mais ressecada, isso conta ainda mais. E muitas queixas, assim, no consultório, no inverno, são justamente isso. A pele mais seca, a coceira, às vezes, porque a pele está mais seca. Tem algumas doenças que acontecem mais no inverno, que são a psoríase e a dermatite atópica. Na verdade, elas pioram um pouco no inverno, justamente porque essa pele está mais seca. Então, tem alguns cuidados que a gente orienta, mas certamente se alimentar de maneira saudável e tomar bastante água é bem importante. Uma coisa que é ruim também, que uma coisa que é ruim na pele também é no lábio, né? Porque aí as pessoas costumam passar aquela manteiga de cacau, né, doutora? Isso Também já tomei queimada no lábio e eu devo dizer que eu não recomendo para ninguém, meu. Não, e outra coisa bem importante, que a gente às vezes não fala, mas o lábio, principalmente o lábio inferior, ele tem uma incidência, o sol pega muito no lábio inferior, e existe muita incidência, muitos casos de câncer de pele de lábio. Então, muito melhor do que manteiga de cacau, que manteiga de cacau não ajuda na hidratação, ao contrário do que se pensa, é usar aqueles bastões já com um fator de proteção solar 30 ou mais, também no lábio, várias vezes ao dia, porque vai estar hidratando. Aqui no sul, muita gente fica com o lábio bem ressecado no inverno por causa do nosso vento, por causa do clima, por causa dos banhos quentes também, e já usa a proteção solar junto para prevenir de novo, né, e também o câncer de pele dessa região. É a mucosa, né, no caso. Sim. Esse bastão aí que a senhora se refere, ele tem à venda nas farmácias normalmente? Porque eu pergunto porque eu te confesso, eu nunca vi. Talvez eu nunca tenha prestado atenção. Eu pensava mais que era a manteiga de cacau mesmo. Se tu procurar, tu encontra, sabe? Tem por todas as farmácias, tem várias marcas. Então, assim, para não falar numa marca específica, tu chega na farmácia,
procura, ou melhor, né, recomendado por um dermato, aí pode escolher adequado ao teu tipo de pele, mas se não for o caso, é um bastão labial com proteção solar 30 para cima. E evitar o uso da manteiga de cacau, que não ajuda para a hidratação do lábio, não, como muita gente pensa, né? Interessante, interessante. Doutora Sabrina Di Stefani, algo importante que a senhora acha que a gente não tenha perguntado? Eu acho que a gente pode dar orientações gerais, assim, para a pele no inverno, principalmente aqui no sul, que a gente passa muito frio, que as pessoas têm que evitar aqueles banhos longos, com água muito quente, que é melhor não usar esponjas, porque agride muito a pele e deixa ela mais seca. É mesmo, doutora? Evitar... Muita gente usa e é um hábito que não é saudável para a pele. Principalmente bucha vegetal, uma coisa que agride muito. Olha aí. Não sabia disso. E o banho quente, a água quente demais também sim, é ela natural também que seja ruim é pra nociva para a pele, ela contribui com o ressecamento. É banho, né? Não é canja. Isso aí. Boa. É bem isso. O banho ideal é aquele para tirar excesso de flora e bactérias. Então, 5 minutinhos, água morna, ensaboar só algumas áreas do corpo, rosto, pescoço, axila, genital, mão, pé. A gente não precisa ensaboar o corpo todo, sabe? Isso até é uma agressão para a pele. Olha aí, importante, hein? Eu, por exemplo, nunca lavei a batata da perna. Desculpa, aqui é uma curiosidade absolutamente inútil, né? Mas eu já tive essa discussão em conversas familiares, pessoas falando sobre banho. Se você tem certas áreas do corpo que eu não acho que sejam necessárias ensaboar. A água passa, desliza ali, e deu, né? Isso aí, mas é o certo. Que bom saber isso de uma especialista. Não, agora, como diz o Vicente Medeiros, eu vou para a próxima discussão da pior forma possível, com razão. Mas é difícil tomar banho curto no inverno, hein, doutora? Porque fica quentinho ali, sair é difícil muitas vezes. Tem gente que toma banho frio o ano inteiro, eu acho uma coisa inconcebível. Mas eu tenho até uma dica, tu pode esquentar o banheiro, botar uma estufinha, que aí tu não precisa esquentar tanta água do banho. Olha aí, ó. Viu só? Sempre tem uma saída. Tá, doutora, então assim, ó, se o banho quente é ruim pra pele, por consequência o banho frio é bom ou não necessariamente? Não, na verdade, assim, o banho quente ele agride a pele, o banho frio não trata, ele só não agride, né? Então a gente pode ficar no meio termo. Uma aguinha morna que não agrida a pele e sem a esponja, o sabonete já tá bem. E não muito tempo também. Claro, claro. Bom, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui na Band News. Sempre dicas importantes. Obrigado e até a próxima. Isso aí, até, abraço. Abraço.